Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de ciências. Aqui é a professora Thais. Bom, nas aulas anteriores, nós demos início ao conteúdo sobre os animais. E vocês puderam aprender sobre os animais vertebrados, os animais invertebrados. E hoje vamos dar continuidade. A professora Thais vai estar citando alguns assuntos relacionados também aos animais. E neste primeiro momento, eu irei falar aonde os animais vivem. Então, fique ligadinho até o final do vídeo. Cada ser vivo ocupa um lugar específico no ambiente, onde encontra alimento e proteção. Assim, todos eles vivem em algum lugar a qual estão adaptados. Esse lugar específico, onde cada ser pode viver, é chamado de habitat. Os seres vivos podem ser aquáticos ou terrestres. Os aquáticos vivem em água doce, água salobra ou água salgada. Um exemplo de animal de água doce é o boto cor-de-rosa. Observe aí na imagem. Esse animal, ele vive nos rios da Amazônia e sua existência é muito ameaçada pela caça, pois sua carne é usada como isca para a pesca na região. Também existem animais que não vivem todo o tempo na água doce, mas dependem dela para encontrar alimento. Por exemplo, esses animais podem passar longos períodos do dia dentro da água. Observe na imagem. Que animal é esse? Isso mesmo, hipopótamo. Os hipopótamos passam longos períodos do dia dentro da água e à noite dormem na vegetação próxima. A água salobra pode ser encontrada em regiões conhecidas como manguezais. Nessas regiões, há a mistura da água salgada do mar com a água doce do rio. O resultado é uma água com salinidade intermediária, se comparada às outras duas, e por isso chamada de salobra. Muitos caranguejos, como vocês veem aí na imagem, se adaptam a viver nesse tipo de ambiente, de onde retiram seu alimento e encontram as condições necessárias para a reprodução. A água salgada é habitat para uma imensidão de seres vivos. Entre eles, podemos citar o peixe palhaço, que é este peixinho que você vê na imagem, que tem uma relação de cooperação com as anêmonas do mar e, por isso, é muito comum que sejam encontrados próximo a eles. Os recifes de corais são ambientes que apresentam grande diversidade de seres vivos. Observem na imagem. Os animais terrestres podem viver em diferentes lugares desse ambiente. Há animais que vivem, por exemplo, enterrados no solo, como as minhocas. Também há aqueles, como os cupins, que podem depositar ovos e larvas em troncos de árvores. Os que vivem nas árvores, como os bicho-preguiça, e até mesmo camuflado em folhas no chão, como alguns anfíbios. Observe algumas dessas imagens. Olha só que interessante. A minhoca, as larvas dos cupins, o bicho-preguiça e o anfíbio camuflado na folha. Agora que vocês já aprenderam o habitat desses animais,
Agora você vai entender um pouco como os animais se locomovem. Os animais podem apresentar diferentes formas de locomoção, ou seja, modos de se movimentarem para sair de determinado local e chegar a outro. Como vimos, no entanto, nem todos os animais têm a capacidade de se locomoverem. As esponjas e os corais, por exemplo, vivem fixados em rochas, cascos de navios, objetos deixados no mar e entre outros. Na água, a maneira mais comum de deslocamento é o nado, e os animais podem utilizar diferentes estratégias para realizar essa atividade. Por exemplo, os pinguins são ótimos nadadores e têm asas adaptadas a essa locomoção. Os peixes têm o corpo alongado e achatado nas laterais para facilitar o deslocamento na água. Além disso, eles liberam uma substância que deixa o corpo mais escorregadio e tem nadadeiras que os impulsionam na água. As lulas são moluscos que se deslocam por meio da natação e da propulsão. Para se deslocarem por propulsão, elas armazenam água em uma estrutura do corpo chamado sifão e depois liberam essa água. Isso faz com que sejam impulsionadas e se desloquem mais rapidamente. Os animais que se deslocam diretamente sobre o solo podem fazê-lo caminhando, saltando ou rastejando. Observe nas imagens. Os seres humanos e o cachorro se deslocam principalmente por meio da caminhada. Os cangurus e as rãs se deslocam por meio do salto. E as minhocas e serpentes rastejam para se deslocar. Observa também na imagem o gavião. Temos também a libélula e o morcego, que são exemplos de animais voadores. Os animais também se deslocam por meio do voo. A maioria das aves e dos insetos tem capacidade de voar. E entre os mamíferos há apenas um animal voador, que é o morcego. Bom, alunos, vocês já aprenderam aonde os animais vivem, o seu habitat. Vocês já aprenderam a locomoção dos animais. Agora vamos aprender o que os animais comem. Diferentemente das plantas, os animais não produzem o próprio alimento. Por isso, eles precisam encontrar no ambiente em que vivem os alimentos necessários para a sobrevivência. Os animais costumam ser classificados em 4 grupos, dependendo da sua dieta. O primeiro grupo são os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas e algas. Alguns exemplos desses animais é o boi, a zebra, a abelha e alguns peixes. O segundo animal é os animais carnívoros. São aqueles que se alimentam de outros animais. Eles precisam de estratégias para perseguir a presa e capturá-la. Exemplos desses animais carnívoros são os leões, jacarés, as aranhas. Já o terceiro grupo dos animais são os animais onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de plantas e algas como de outros animais. Os seres humanos, ursos e os lobos-guará têm esse tipo de dieta. E o quarto grupo desses animais são os animais detritívoros, que são aqueles que se alimentam de carcaças que já estão apodrecendo. Urubus e hienas são exemplos de animais detritívoros. Bom, alunos, a nossa videoaula chegou ao fim. Agora é o momento de você completar as atividades propostas, ok?
Qualquer dúvida, vocês podem chamar a professora. Lembrando que a nossa videoaula chegou ao fim, ok? Mas a professora continua aqui conectada a você. Beijos e até mais. Tchau, tchau!